Bem, o clima na Terra, ele depende muito do balanço de energia. Como nós vimos, o Sol é a fonte de energia primária para a circulação da atmosfera terrestre. Então, a quantidade de energia disponível para essa circulação é de em torno de 1.368 watts por metro quadrado na alta atmosfera. Então, se pegar aqui a área que a Terra, a esfera da Terra projeta no espaço, vai ser um círculo, e esse círculo ele recebe essa quantidade por metro quadrado, 1.368 watts por metro quadrado. Essa quantidade de energia ela se distribui no planeta e a gente vai ter em média 342 watts por metro quadrado como sendo a quantidade de energia média que vai receber a esfera da Terra, porque o círculo vai ter o círculo e ele vai se projetar, então, essa quantidade de energia vai ser distribuída em toda a esfera da Terra. Então, é em torno de 1/4 dessa quantidade de energia que chega na alta atmosfera, 1/4 é o que vai ser distribuído por unidade de área da esfera terrestre como um todo, né? Isso por conta da relação de área. Enquanto a gente vai ter aqui πr2, tá certo? Onde é o raio da Terra, a área desse círculo, a gente vai ter a área da superfície da Terra, que vai ser de 4πr2, né? A área da cobertura aqui da esfera, então em função disso é que você tem essa redução. Só que esses 342 watts por metro quadrado não se distribuem de forma igual no planeta. Ela se distribui de forma diferente. A gente vai ter uma concentração maior dessa energia chegando na região tropical do que na região polar. Isso é que vai fazer, inclusive, com que exista aí as diferentes zonas climáticas da Terra. A gente vai ter aqui a zona equatorial, tropical, subtropical, até chegar a polar, em função dessa quantidade de radiação diferente que chega. Por quê? Vocês imaginam, então, a Terra ela é curva, tá certo? Então, nessa região aqui, você tem essa área projetada aqui, ela vai ser uma área menor do que a projeção dessa área aqui do espaço, aqui próximo ao polo. Então, próximo ao polo, essa areazinha aqui no espaço, ela vai estar associada a uma área muito maior na esfera aqui da Terra, né? Próximo ao polo, então essa área se tornaria maior. Então, essa quantidade de radiação disponível aqui se distribui numa área maior sobre a superfície da esfera no polo do que no Equador. Com isso, vai fazer com que haja essa diferença de temperatura, tá certo? Então, essa diferença de temperatura está associada a isso. A radiação que chega do Sol, nós denominamos de radiação de onda curta. Por que é que a gente denomina de radiação de onda curta? A gente denomina de radiação de onda curta porque o comprimento de onda da radiação eletromagnética emitida por um corpo é inversamente proporcional à temperatura. Temperaturas mais elevadas, você vai ter uma quantidade de radiação menor. Essa é a lei de Wien, tá certo? Em que o comprimento de onda é o inverso da temperatura do corpo em graus Kelvin. Então, o Sol vai ter aí uma temperatura de em torno de 6.000 graus na superfície. A Terra, próxima à superfície, vai ter uma temperatura de em torno de 15 graus Celsius, que corresponde a uma temperatura então menor do que a temperatura do Sol. Então, em função disso, a gente vai ter comprimentos de onda da Terra maior do que a do Sol. Enquanto a radiação, o comprimento de onda da radiação do Sol é em torno de 0,7 micrômetros, o comprimento de onda da radiação emitida pela Terra é da ordem de grandeza de 7 a 10 micrômetros. Então, isso em função de quê? Da temperatura da Terra. Então, o comprimento de onda da Terra é maior do que o do Sol. Então, a gente vai dizer que a radiação emitida pela Terra é uma radiação de onda longa e a radiação emitida pelo Sol é uma radiação de onda curta. Então, essa radiação solar, ela passa pela atmosfera e chega à superfície aquecendo. Um ponto importante, que depois eu vou frisar com mais detalhe para vocês, é que a temperatura da Terra, a temperatura média da superfície da Terra, é em torno de 15 graus Celsius. Isso devido ao efeito estufa. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria da ordem de grandeza de menos 18 graus Celsius. Então tem uma diferença de 33 graus Celsius em função do efeito estufa. Então esse balanço de energia ele é decisivo então para definir as condições climáticas do planeta. Bem, como a gente estava conversando, a gente viu que a Terra então ela emite uma certa quantidade de radiação, certo? E a gente viu que o comprimento de onda que a Terra emite é o comprimento de onda longa. Vejam também o seguinte, que por que ela emite calor? Porque todo corpo emite uma certa quantidade de radiação em função da temperatura, que é a velha equação de Stefan Boltzmann, que é quantidade de energia E é igual a epsilon sigma T elevado à quarta, onde T é a temperatura do corpo em grau Kelvin.
Então a Terra emite radiação, o Sol emite radiação, o seu corpo emite também radiação. Todos nós emitimos radiação em função dessa temperatura. E o comprimento de onda então emitido pela Terra é o comprimento de radiação de onda longa e o emitido pelo Sol é radiação de onda curta, aí já é em função daquela lei que eu falei de Wien. Então essa radiação que chega na superfície da Terra vinda do Sol, essa radiação de onda curta, uma parte dessa radiação ela vai ficar sendo absorvida pela atmosfera. Então essa quantidade de radiação que é absorvida pela atmosfera é em torno aí de 20, vocês estão olhando aí na transparência, em torno aí de 20 e poucos por cento é absorvida na atmosfera, uma parte é refletida pela atmosfera, pelas nuvens e pela própria atmosfera, e outra parte chega à superfície. Essa parte que é refletida pela atmosfera, nós chamamos, o efeito de reflexão, a gente chama de albedo. Então, o albedo de uma superfície é exatamente a capacidade dessa superfície de refletir uma certa quantidade de radiação incidente. Então, essa radiação que chega à superfície, ela aquece a superfície da Terra, a Terra se aquece, e ao se aquecer essa superfície da Terra, ela também vai emitir radiação, obedecendo à lei de Stefan Boltzmann. Então, ela emite radiação, uma parte dessa radiação de onda longa, que é emitida pela Terra, vai ser absorvida pela atmosfera, porque a atmosfera tem uma capacidade, inclusive, de absorver muito mais essa radiação de onda longa do que a radiação de onda curta, porque tem alguns componentes da atmosfera, como é o CO2, o metano e a própria água, eles vibram com esse comprimento de onda, as partículas vibram, então com isso ela consegue absorver. Ao absorver essa radiação, ela se aquece e ao se aquecer, ela vai também emitir radiação. Então ela emite radiação em todas as direções. Uma parte dessa radiação emitida pela atmosfera vai para o espaço e outra parte retorna para a Terra. Esse é o efeito estufa, que, como eu falei para vocês, vai fazer com que a temperatura da Terra saia da ordem de grandeza de menos 18 para 15 graus Celsius. Então esse balanço de energia é que é chave para definir, inclusive, o processo de circulação, o clima como um todo. A Terra vai ser definida, inclusive, por esse balanço de energia e a fonte primária de energia que a gente está chegando à superfície da Terra vem do Sol. Então, aí a superfície da Terra ela vai também absorver ou refletir de forma diferente essa radiação. Então, a superfície da Terra tem diferentes albedos. Se você estiver próximo ao polo e tiver uma cobertura de gelo, a gente vai ter, então, o albedo do gelo em torno de 90% da quantidade de radiação que chega, radiação de onda curta, que chega na criosfera, na superfície de gelo, vai ser refletida pelo gelo. Se houver uma retração, por exemplo, da calota polar, será uma quantidade maior de radiação que seria absorvida pela Terra. Então, a Terra tem cada superfície tem uma quantidade de radiação que ela vai refletir, que é o albedo, e isso não é constante, porque as características da superfície terrestre vão mudando com o tempo. Então, essa dinâmica do balanço de energia vai ser um fator decisivo, então, como eu havia argumentado anteriormente, para a circulação atmosférica e, com isso, para o clima no planeta. Então, um efeito agora que a gente vai discutir no próximo tópico é exatamente a questão do efeito estufa.